Talvez eu não devesse falar sobre isso aqui com vocês, porque toda vez que uma mulher fala sobre isso, tem um montão de gente que vai no comentário falando que ela é ressentida, que ela odeia homem, que ela não entende o que ela tá falando. Por isso que eu fico até meio preocupada, mas eu tenho que falar, porque eu entendo mais do que parece sobre isso, e porque silêncio já custou vida demais. Hoje eu quero falar sobre uma ideologia que cresceu em silêncio, que saiu dos fóruns escuros da internet, chegou no celular do seu filho, do seu sobrinho, e que tá alimentando direta e indiretamente uma cultura que mata mulheres no Brasil todo dia. Eu tô falando do Red Pill. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Talvez você conheça o nome, talvez você não saiba que conhece, mas já viu conteúdo no feed com um jovem tendo um jeito diferente de falar sobre mulher, uma trendezinha de bater em mulher, de agredir. Estranho, mas deixou passar. Red Pill vem do filme Matrix, a pílula vermelha. Você toma e enxerga a realidade. Acorda pra verdade. Você para de viver na ilusão. Essa é a metáfora que eles usam. E quando você coloca dessa forma, parece até quase filosófico e indefeso, né? Mas qual é a verdade que eles dizem revelar? Que a sociedade atual favorece as mulheres e que homens são vítimas do sistema. Olha que dó. Que as mulheres passaram dos limites e agora elas oprimem os homens. Que mulher por natureza é manipuladora, calculista, hipergâmica, sempre atrás do homem de maior status para extrair o que ela pode e descartar quando ela quiser. Que homem que é gentil, que cuida, que se abre emocionalmente é um beta, um bobão. Que o homem alfa domina, controla, pede desculpa, não cede. E que para ter sucesso no relacionamento você tem que aprender a dominar, a submeter, a ser o que eles chamam de homem de verdade. Esse é o Red Pill em resumo. E quando eu falo assim parece até que eu tô exagerando muito, mas é isso mesmo. E para pior, para você entender exatamente a origem do Red Pill, ela saiu dos subreddits, fóruns de dentro da rede social Reddit, criados em 2012 por comunidades que chamavam a si mesmas de machosferas, é até engraçado. E depois de um tempo saiu de nicho para tendência que está dominando o digital. TikTok, Instagram, YouTube, Shorts explodiu. Em 2026 o termo voltou a explodir em várias buscas aqui no Brasil, fora, e deve estar no feed do seu filho hoje. No grupo de WhatsApp dos amigos, como eu vi no grupo de WhatsApp da minha filha, algumas figurinhas que eu fiquei muito assustada. Inclusive, crianças de 16 anos, porque ainda é uma criança, um adolescente, o que fizeram na semana passada. Eles absorvem isso como se fosse um manual de vida nessa formação de identidade. Você acha que é mentira? Pesquisa agora sobre a notícia de alunos de 13 anos que criaram uma lista de colegas estupráveis. Cara, tá aí pra todo mundo ver, tá escancarado. E nem importa mais a idade. E o universo Red Pill tem várias vertentes, tá? É importante você entender isso. Por quê? Porque eles existem num espectro. Vamos lá. Tem aquele Red Pill mais suave, que se apresenta como uma autoajuda masculina. Vai na academia, desenvolve disciplina, melhora sua postura, para de ser dependente emocional, isolado. Ele parece até um pouco inofensivo. Alguns desses conselhos até fazem sentido, mas embaixo disso tem o PUA, os chamados Pickup Artists, que ensinam técnicas de manipulação para conquistar mulher, é bizarro, tratando um relacionamento como um jogo de poder onde ele é o adversário a ser vencido por ela. Tem o MGTOW, que são homens que seguem os próprios caminhos, homens que decidiram evitar mulheres, evitar casamento completamente, porque eles realmente acreditam que toda mulher vai destruir a vida deles. Tem o Incel, que são homens que se veem como condenados pela aparência física, que eles cultivam um ressentimento profundo contra as mulheres. E tem o Black Pill, a vertente mais extrema, onde a conclusão é que se você não nasceu com genética privilegiada, você tá condenado. E onde o niilismo e o ódio eles se misturam de um jeito que pesquisadores já ligaram a casos de violência real. Tá muito mais profundo do que a gente pensa. E esses grupos, eles têm diferenças, mas eles compartilham uma mesma espinha. A ideia é que a mulher é o problema, que relacionamento é uma guerra. E o mais bizarro disso tudo, que eu principalmente combato sempre, que dominação é masculinidade. Gente, e os nomes que carregam essa bandeira você tem que conhecer. Andrew Tate, maior nome do Red Pill no mundo hoje. Ele é réu por tráfico humano e estupro em vários países, dezenas de milhões de seguidores. Ele não é um caso isolado, ele é o símbolo central dessa cultura. Ele é um homem que fala abertamente que a mulher deve obediência, que faz conteúdo ensinando como controlar a parceira, que tem um histórico documentado de violência e exploração e que mesmo assim ele tem uma audiência bizarra, porque ele entrega o que essa ideologia promete, a sensação de
poder. Um homem acusado de estupro coletivo em Copacabana se entregou para a polícia, usando uma camiseta estampada com a frase que esse cara, esse Tate, popularizou. E não foi por acaso, tá? Foi uma declaração aquilo. Aqui no Brasil, o Calvo do Campari, influenciador Red Pill com centenas de milhões de seguidores, foi preso também por agredir a própria namorada. Mesma namorada que ele exibia na rede como prova do seu sucesso, como objeto que valida a masculinidade dele. Para você entender, dentro dessa ideologia, a mulher não é parceira, ela é prova de status dele. Tudo isso é uma consequência direta e previsível de uma narrativa que é ensinada todo dia, em milhões de vídeos, para milhões de jovens que estão em formação de identidade. Não, e o mais bizarro, em 2022 e 2023, o nome mais pesquisado de homem no Google, adivinha? Andrew Tate. Cara, eu tô tão chocada, você também deve estar. E calma que agora eu vou trazer números mais reais, concretos e que você tem que ouvir com atenção. Em 2025, o Brasil registrou porque entende que tem muito mais coisas que não aparecem. 1.568 feminicídios, 4 por dia, todo dia. E esse número tá crescendo 5% em relação ao ano anterior. E desde que a lei do feminicídio foi criada em 2015, mais de 13 mil mulheres foram mortas por razões de gênero, simplesmente porque ela é uma mulher. Aqui no Brasil. E 80% desses assassinatos são parceiro ou ex-parceiro dela. E a gente tem um reflexo de tratar cada caso como uma tragédia isolada. A gente fica tratando cada um, nossa, que isolado. Um homem perturbado, uma situação extrema. E aí a gente comenta, fica chocada por um dia, 2, segue como se fossem acidentes, surpresas. E não são. São o fim de um ciclo que começa muito antes da morte. A gente tem que falar. Porque esses números aí, eles não param de crescer e eles não vão parar. Em um momento que as mulheres nunca foram tão presentes. Inclusive, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo e a tese que eu defendo é a seguinte: fui muito massacrada. Quando mulheres crescem, quando elas ocupam espaços que antes não eram delas, quando elas ganham independência e mostram para outras mulheres que é possível ter mais, algumas delas param de aceitar o que antes aceitariam dentro de um relacionamento em silêncio. Elas começam a cobrar, resistem, tentam sair, e isso acaba desequilibrando homens que construíram a identidade deles em cima de controle, que precisavam da dependência dela para se sentir inteiros, melhores, que usavam poder financeiro, inclusive, sobre ela como forma de dominância, de dominar. Interpretavam submissão com amor e autonomia como uma traição. E quando essa mulher muda, quando ela tem renda própria, quando ela começa a questionar, quando ela para de pedir permissão, quando ela começa a ver saída, esse homem entra em colapso. E aí ele não tem estrutura emocional para lidar com isso. Entende? Alimentado por uma ideologia que fala que ele foi lesado, coitado, que a mulher que cresce é ingrata. Esse colapso vira o quê? Violência. E eu não tô falando que o crescimento das mulheres causa feminicídio. Não é isso. Eu tô falando que tem um sistema que normalizou controle como amor, que não preparou homens emocionalmente para lidar com a igualdade. E que hoje ainda tem comunidades inteiras ensinando jovens que dominação é o ato mais alto de masculinidade. Esse sistema produz esse resultado e a gente tem que falar sobre isso em massa. Porque quando a gente fica só na estatística e a notícia do dia, a gente não chega na raiz, e sem raiz a gente vai continuar contando morte, entendeu? O que acontece com muitos homens que entram nesse movimento Red Pill é o seguinte: eles chegam frustrados e aí eles encontram uma comunidade, uma narrativa que fala que a culpa não é deles, é culpa delas. Você foi enganada pelo sistema. O que começa como autoajuda e vai ficando mais extremo, agressivo, vai influenciando, a linguagem vai normalizando o desprezo por mulher, e um jovem que entrou ali se sentindo rejeitado vai sair de lá com um mapa mental que fala que controle é amor e dominação é masculinidade. E quando esse jovem entra num relacionamento carregando esse mapa, o resultado a gente já sabe o que é. Então, qual é a solução? E eu preciso ser muito clara sobre onde eu estou, porque o posicionamento importa. Eu não sou contra o homem, nunca fui. Não é isso. Nunca serei. O que eu sou contra é dominação de qualquer ser humano sobre qualquer outro. Homem sobre mulher, mulher sobre homem, rico sobre pobre. Nenhum ser humano tem o direito de dominar o outro, entendeu? E a masculinidade não tem que diminuir ninguém para existir. Um homem forte não é o que controla, é o que respeita. É o que tem maturidade emocional para lidar com uma parceira que cresce sem se sentir ameaçado. E é exatamente o oposto
do que o Red Pill ensina. E a solução começa antes da violência, começa com o pai presente, escola preparada, com conteúdo que chega nele antes desse Andrew chegar. Começa com você tendo essa conversa com quem você ama. Se você tem filho, sobrinho, irmão mais novo, qualquer jovem, você tem que falar sobre isso. Pergunta o que ele está assistindo, questiona com ele, mostra que força não precisa de vítima, que respeito não é uma fraqueza, que só assim a gente vai descobrir se tudo isso tá virando uma trend maior do que a gente imagina. Perguntando, e exige a sinceridade, com transparência. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos, antes que eles façam parte dessa estatística. E para as mulheres que estão aqui, eu também tenho que falar uma coisa que eu sei na pele. O abuso, ele raramente chega com cara de abuso, ele chega com cara de amor, de cuidado excessivo, que com o tempo vira controle, vai te isolando devagar, vai te fazendo duvidar de você, que você exagera, que você tá ficando louca. Cuidado, você não tá louca. Talvez você só esteja sendo manipulada por alguém que aprendeu que controle é amor. Porque quando você tem dúvida sobre quem você é, e você tem uma pessoa te colocando para baixo, você vai acreditar que você é menos do que você é. E quando chega a hora de você sair desse relacionamento, muita mulher não consegue, porque elas dependem financeiramente daquele homem. Às vezes elas foram convencidas ao longo dos anos a abrir mão da autonomia delas, da renda própria, da liberdade, da identidade profissional. Eu sei o que é isso. Eu saí de um casamento sem R$1, quase 100 mil de dívida, nome sujo, nome no Serasa, minha filha pequenininha. E o que me deu saída foi ter uma coisa que era minha, de verdade. E é por isso que no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre independência financeira e toda mulher tem que entender a importância disso. Me conta aqui nos comentários, você já percebeu esse discurso aí no seu redor, perto de você? Filho, irmão, amigo, mãe, pai? Como você está lidando com isso? Porque o seu comentário pode trazer muita clareza para nós de como essa ideologia está chegando aí nas casas. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha, porque a próxima pessoa que precisa ouvir pode ser alguém que você ama. Se inscreve também no meu canal, porque toda semana tem uma conversa que importa. Combinado? Até o próximo vídeo.